No ar, Atitude de Mulher. Um programa em defesa dos direitos das mulheres. Atitude de Mulher. Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a ocasião. Aqui quem vos fala é a professora Jaci Proença. Muito obrigada a Deus por esta rica oportunidade e muito obrigada a você que nos acompanha toda semana. A partir de agora, eu e você, numa fina sintonia através do programa Atitude de Mulher. Em falando de atitude de mulher, a nossa entrevistada de hoje, eu tenho plena convicção que todos vocês já conhecem, é uma pessoa de atitude, uma mulher de atitude. E eu estou fazendo esse suspense para vocês não saírem daí, porque eu volto logo e já vou revelar a nossa entrevistada de hoje. Volto logo. O programa Atitude de Mulher faz um rápido intervalo e volta já. Cabelo desse cara. A violência nas escolas tem se repetido dia após dia. Mas é possível dar um basta nesse ciclo e construirmos juntos um círculo de paz. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso e a LMT estão estimulando a pacificação social através de círculos de construção de paz nas escolas. O programa oferece diálogo qualificado, onde todos podem falar e serem ouvidos, permitindo a prevenção de conflitos e o fortalecimento dos laços entre alunos, professores e familiares. A sua escola também pode fazer parte. É hora do ciclo de violência dar lugar ao círculo de paz. Iniciativa Tribunal de Justiça. Apoio Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Estamos apresentando Atitude de Mulher. Estamos retornando com o programa Atitude de Mulher e como eu anunciei na abertura do programa, a pessoa que está aqui à minha frente para esse bate-papo muito bacana, muito orientador, instrutivo, formativo, educativo, é uma pessoa que eu tenho admiração, tenho respeito, a tenho como referência. E eu sei que vocês vão concordar comigo. Sabe de quem que eu estou falando? Eu estou falando da doutora Rosana Leite Antunes de Barros. Assim, para quem é mais íntimo, fala doutora Rosana ou até mesmo a amiga Rosana. Então, Rosana Leite Antunes de Barros, ela é defensora pública, atuante no Núcleo da Defesa da Mulher, NUDEM, coordenadora do NUDEM. Ela também é conselheira do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher do Estado de Mato Grosso, membro da Câmara Temática da Mulher da Secretaria de Estado de Segurança Pública aqui do nosso estado. É da Rede de Atenção à Mulher de Cuiabá e ela não poderia deixar, né? Também escreve muitíssimo bem. É articulista semanal do jornal A Gazeta e sempre abordando esse tema dos direitos humanos das mulheres. E como não se bastasse, ela integra o Fórum de Mulheres Negras aqui do nosso estado e acabou de defender, gente. Agora, sabe qual que é o título que ela detém? Ela é mestra em Sociologia. Então, doutora Rosana, é com uma satisfação enorme que o programa Atitude de Mulher a recebe assim de coração aberto mesmo. Aliás, essa é a segunda vez que a senhora nos prestigia com a sua presença, com a sua entrevista. Aliás, foi a primeira entrevistada do programa Atitude de Mulher. E agora, já na segunda temporada, retorna aqui para nos brindar com seus conhecimentos, vivências, experiências. Então, aquele abraço fraterno e, mais uma vez, seja bem-vinda. Que honra, professora Jaci, que honra tudo isso, muito obrigada. Eu é que a tenho como referência, como mulher que me inspirou tanto aqui em Mato Grosso, muito obrigada, professora Jaci, ou amiga Jaci Proença, de tanto tempo, de tantos enfrentamentos em prol dos direitos humanos das mulheres, né, professora Jaci? Uma honra, obrigada.
Bom, nossos agradecimentos, né, da minha parte é de vocês que estão acompanhando essa entrevista. E a gente sempre começa, vocês sabem, né? Ela já compartilhou isso uma certa vez, como eu disse na primeira entrevista que ela nos concedeu, e hoje ela retorna. E você, ouvinte, que está nos acompanhando pela primeira vez, eu tenho plena convicção que vai querer conhecer um pouco mais da nossa querida Rosana Leite, defensora pública do Estado de Mato Grosso. Doutora Rosana, quem foi e em quem se tornou? Bom, eu vim de Mato Grosso do Sul, aqui da UANA, com a família. Meu pai veio cursar Direito aqui na UFMT. Em Mato Grosso do Sul não tinha direito ainda à época e ele veio cursar e nós viemos para cá. Então, eu vim para cá com 3 anos de idade e aqui eu me formei, aqui eu me casei, passei no concurso público de defensora pública, sempre me reconheci como feminista, mas após a defesa das mulheres, após ser designada para atuar nessa defesa das mulheres, eu me tornei uma pessoa ainda mais atuante nesse meio, que estudo muito mais sobre os direitos humanos das mulheres. Feminista convicta. Com certeza, e é por isso e pela sua conduta, pela sua atuação, né, é que se tornou essa referência aqui em nosso estado. Eu tenho uma questão que foi veiculada em torno da questão do feminicídio. O nosso estado sempre tem tido uma repercussão nacional, uma repercussão negativa por conta do feminicídio. E aí, a Defensoria Pública, talvez tenha sido uma iniciativa sua propor isso, a instalação de um comitê para analisar essas situações. São todos os casos de feminicídios decorrentes desses últimos anos ou tem um período específico? Sim, os feminicídios eles estão acontecendo e o mais curioso, professora Jaci, nós somos referência na aplicação da Lei Maria da Penha e as mulheres estão sendo assassinadas pela condição de ser mulher ou dentro do ambiente doméstico e familiar. Estão sendo mortas ainda mais dentro do ambiente doméstico e familiar. Então, por serem mulheres e por estarem dentro do ambiente doméstico e familiar, por estarem se relacionando intimamente, então isso é um absurdo, né? Aí nós pensamos como nós vamos agir para enfrentar esse feminicídio, para enfrentar toda essa situação. Eu participei lá em 2014, quando a lei estava sendo formada ainda, quando estava se pensando na positivação da lei do feminicídio, eu participei no Congresso Nacional junto com a extinta Secretaria de Política para as Mulheres, que agora está retornando novamente, a convite da Secretaria, sobre essa positivação, sobre o que isso traria para a sociedade, a importância de termos um crime tratando especificamente sobre o assassinato de mulheres pela condição de menosprezo à condição de mulher ou por sermos mulheres, né? Então, eu participei dessa reunião, foram várias reuniões, e nessa reunião nós conversamos muito sobre o assassinato de mulheres. Quando acontece um assassinato de uma mulher, a análise deve ser diferente. No direito, nós falamos o seguinte, no direito penal, no processo penal, quando acontece um assassinato, quando acontece uma morte, se preocupa-se com a materialidade e com a autoria. Materialidade é o corpo ali exposto. Existe o crime. É o fato. A autoria, quem matou, quem é o responsável, quem é o sujeito ativo, quem praticou o crime. Quando nós estamos falando em feminicídio e assassinato de mulheres, nós temos que olhar toda a situação à volta. Muitas vezes, uma morte de uma mulher, um assassinato de uma mulher é tido como um assassinato, como um homicídio. E, na verdade, olhando à volta, qual parte do corpo dela foi ferida, com quem ela convivia, como, em que circunstâncias ela foi encontrada. Então, dentro de todo esse arcabouço de provas, se analisará se é um feminicídio ou não. Então, o feminicídio, ele é muito mais... a análise do feminicídio deve ser diferente. Então, é muito mais do que um assassinato. É um assassinato de uma mulher pela condição de gênero. Então, eis a diferença.
Pensando em tudo isso, e infelizmente nós estamos na segunda colocação do Estado que mais assassina suas mulheres. Fica oscilando, né? Em primeiro e segundo. Desde 2020 nós estamos nesse ranking muito triste, nessa estatística triste. Então eu pensei, junto com a Defensora Pública Geral, de nós chamarmos um comitê. Esse comitê fazermos análise de todos os feminicídios que aconteceram esse ano, mas não análise do feminicídio, da vida daquela mulher, da vida da mulher que foi vítima de feminicídio. Então, não só do fato em si, mas as circunstâncias que levaram a isso. Não é uma investigação. A investigação é da Polícia Judiciária Civil. Sim. O que nós faremos é analisar o porquê, em que circunstâncias, como era a vida dessa mulher, como ela convivia. Então, trabalhando o entorno e a vida íntima dessa mulher, tentando conhecer ao máximo quem era essa mulher, como ela vivia nesses últimos tempos, com quem ela convivia, com quem ela conversava, se ela já tinha externado que ela estava sendo vítima, para quem ela mencionou. Então, essa é a finalidade desse comitê, analisar os feminicídios que aconteceram esse ano. Até final de maio, nós tínhamos 16. Já temos mais 2. Então, esses 16 já foram divididos entre poderes e instituições que estão fazendo parte desse comitê. Na verdade, quando foi publicizado isso, foi publicizado que seriam estudados 13 casos. Na verdade, já ultrapassou. Já ultrapassamos os 13 casos, infelizmente, né? Então, estamos com 16 análises, tem mais 2 ainda, que é claro que nós vamos analisar também. Então, faz parte desse comitê a Defensoria Pública, o Poder Judiciário, o Governo do Estado, através da CEPLAG, da Delegacia de Defesa da Mulher, da Delegacia Especializada de Defesa da Mulher, a Procuradoria do Estado também está fazendo parte, junto com a doutora Gláucia, e a Ordem dos Advogados do Brasil também, a Comissão da Mulher, e o Conselho Estadual dos Direitos da Mulher. Então, nós nos reunimos para fazer análise, temos pesquisadoras que nos ajudaram a elaborar perguntas. Então, esses entes irão aplicar algumas perguntas a pessoas mais próximas daquela mulher. E a partir do momento que nós tivermos toda essa pesquisa em mãos, nós analisaremos por que essas mulheres foram vítimas dessa forma, que eu tenho certeza, professora Jaci, que nós teremos uma resposta para entregar para o Estado de Mato Grosso, tentando trabalhar a prevenção. Essa é a finalidade do comitê. Precisamos fazer algo. Se as mulheres estão sendo vítimas e se esses delitos que acontecem contra as mulheres há muito tempo não é de responsabilidade da família, é do poder público, porque são crimes, então nós temos que fazer algo. Nós temos que trabalhar essa prevenção para entregar para a sociedade uma resposta e para o governo também, para que tenhamos políticas públicas muito mais eficientes e sairmos dessa condição triste, dessas estatísticas. Bom, extremamente necessário esse trabalho. E logo após o intervalo, nós vamos retomar exatamente desse ponto. O que fazer para prevenir? Que políticas públicas precisam ser adotadas para fazermos esse enfrentamento a essa violência? Eu volto logo, não saia daí. O programa Atitude de Mulher faz um rápido intervalo e volta já já. Minha mãe disse que quando eu nasci, eu precisei de ajuda de outras mamães. Eu era pequena e fraquinha e hoje eu sou forte. Leite materno é tipo um superpoder que as mães têm de salvar vidas. Salvou a minha vida. E a minha também? A minha também. Se você pode, doe o seu leite para o banco de leite humano. Qualquer quantidade é importante para salvar a vida de bebês prematuros e com baixo peso. Um pequeno gesto pode alimentar um grande sonho. Doe leite materno. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Doa vai! Estamos apresentando Atitude de Mulher. Estamos retomando aqui a entrevista, no programa Atitude de Mulher com a doutora Rosana Antunes Leite. É isso, doutora Rosana? Ou inverti? Inverteu, mas não tem problema, não. Rosana Leite, para simplificar aqui, né? Tem problema. Bom, doutora Rosana, conversávamos antes acerca da instalação desse comitê, no sistema judiciário, e que vai analisar todos os casos de feminicídios ocorridos nesse ano.
a gente quer crer que, mediante o resultado desse trabalho, o Estado vai incorporar algumas políticas públicas. Mas, semelhante a isso, tem uma série de outras ações também sendo desenvolvidas. A exemplo da Assembleia Legislativa, que instalou uma Câmara Setorial Temática da Mulher, foi elaborado um relatório. Recém-criada a Procuradoria da Mulher, né? Exatamente, criada recentemente a Procuradoria da Mulher, e eu fiquei feliz em saber que a Procuradoria foi fruto já do resultado da Câmara Setorial Temática, que nós havíamos proposto a instalação de um organismo que debruçasse sobre isso. A proposta inicial era até outra, a instalação de uma secretaria com um corpo técnico capaz de conduzir esse trabalho, mas a Assembleia buscou uma alternativa e apresentou essa da Procuradoria, que nós estivemos lá, inclusive, testemunhando esse momento importante também naquela Casa de Leis, né? Por conseguinte, temos um conjunto de outros organismos também atuando nisso. E aí a gente se deparou com esse ano de 2023, com esse boom nesse índice da violência, principalmente em relação ao feminicídio. Aí nós resolvemos também estabelecer um ciclo de palestras, percorremos 4 municípios, a senhora esteve participando conosco desse processo também, e por incrível que pareça, por mais que nós tenhamos já falado acerca do assunto, da Lei Maria da Penha, dos demais instrumentos, né, que podemos recorrer para fazer esse enfrentamento, ainda há muitas pessoas que desconhecem, até afirmam que já ouviram falar. Mas na hora que você faz um questionamento acerca do que, até mesmo a lei tipifica quais os tipos de violência, só lembram de uma, que é a física. A grande maioria só cita essa. E o formulário que a gente lançou, o formulário de levantamento no final do ciclo de palestras, aponta nitidamente isso. E então, tem esse conjunto. O comitê vai elaborar, vai ver todas essas situações de violência, de feminicídio, vai elaborar também, vai entregar um resultado de pesquisa. Como que a senhora avalia todo esse contexto aqui no nosso estado? Tendo em vista Mato Grosso ser um dos estados pioneiros na adoção de políticas públicas, a aplicabilidade da própria Lei Maria da Penha, serve ainda até hoje de referência, né? É uma grande contradição tudo isso, não é, doutora Rosana? Sim, e a senhora tocou num ponto importante, porque o IPEA, se não me engano, já fez umas 3 ou 4 pesquisas, conversando com as pessoas da sociedade, se conhecem ou já ouviram falar da Lei Maria da Penha. E em uma das pesquisas, 98% da sociedade conhece ou já ouviu falar, e na outra, 97%. Quer dizer, é uma das leis, de fato, mais faladas no Brasil. Sim. E de outro turno, eu defendi a minha tese, a minha dissertação de mestrado sobre o atendimento no Núcleo de Defesa das Mulheres. E entrevistei mulheres que foram atendidas no NUDEM também. E a maioria delas foram encaminhadas pela Delegacia de Polícia. Apesar de toda a divulgação do Núcleo de Defesa das Mulheres, muitos falaram que só ouviram falar do NUDEM dentro da delegacia, quer dizer, a delegacia que vem nos encaminhando as mulheres. Veja, professora Jaci, por mais que nós fazemos inúmeras divulgações desde o advento da Lei Maria da Penha. Quantas vezes a senhora já rodou esse estado? Eu também, falando, fazendo palestras e tal. Mas as pessoas, quando se deparam com a violência em si, como agir? Como agir? Muitas delas têm dúvida. Eu ouço gritos de mulheres, eu estou dentro do meu apartamento, do meu prédio, do meu apartamento, do meu condomínio. Ouço grito de socorro. Como agir? Quer dizer, pessoas que têm conhecimento, pessoas que têm cultura, muitas vezes me ligam, olha, estão gritando aqui, o que fazer? Quer dizer, ainda há muita dúvida se realmente há que se intrometer numa briga de marido e mulher. E a resposta é positiva. Desculpa interrompê-la, mas por incrível que pareça, esses dias ouvindo um programa de rádio, o apresentador desse programa, né, o âncora do programa, dizia assim, é melhor você não se envolver. Em briga de marido e mulher, não se mete a colher, porque senão você pode ser a vítima. Olha. Ouvi isso
Isso mesmo, é muito doloroso ouvir do âncora de um programa de grande audiência um posicionamento dessa natureza, que vem na contramão de tudo aquilo que tem sido feito. Tudo. O que acham, professora Jaci? Eu te devolvo a pergunta. O que acham? Que nós estamos de brincadeira? O que acham ainda? Quando nós falamos de violência contra as mulheres, acham que nós estamos mentindo? O que dizem as estatísticas? De 10 boletins de ocorrência, pelo menos 6 são de violência contra as mulheres. Olha a necessidade de trabalharmos essa situação. Quantas vezes eu já estive em presídios e conversei com pessoas em situação prisional e quero saber da vida delas. Como é que elas viveram a infância, e a maioria delas foi vítima de violência sexual ou vítima de violência doméstica e familiar. Quer dizer, o que mais se precisa fazer para mostrar que a violência contra a mulher sai de casa e agride a toda a sociedade, e atinge a toda a sociedade, e nós precisamos tratar disso com muito cuidado, é urgente, é para já, as políticas públicas têm que sair, nós somos responsáveis sim, nós temos que fazer algo para que isso venha a diminuir. Exato, mas infelizmente, doutora Rosana, tem aqueles que consideram que tudo aquilo que tem sido feito na defesa dos direitos humanos, seja em relação à população negra, à população indígena, a LGBTQIA+, as mulheres, sabe como que eles nos rotulam ou divulgam os nossos posicionamentos, que tudo isso não passa de mimimi. É um desrespeito muito grande, uma falta de consideração muito grande em relação à maioria da população que vem sofrendo pela omissão, seja da sociedade como um todo ou do próprio Estado em relação a isso. Eu fiquei chocada com isso, mas mais chocada ainda fiquei com o posicionamento de um parlamentar da nossa Assembleia Legislativa em comparar as mulheres a vacas. Ou, na verdade, depreciar as mulheres numa comparação com as vacas. Então, é muito triste, mas as mulheres têm posição. E um grupo de mulheres se posicionou. A senhora se colocou, a presidenta, à época da Assembleia Legislativa, se manifestou, a OAB se manifestou, nós nos manifestamos e cobramos um posicionamento daquela Casa de Leis, que não pode retroceder. Não pode retroceder. Como que a senhora recebeu esse tipo de mensagem que ocupou aí todas as redes sociais? Muito triste, né, professora Jaci? Eu conversei muito com a Defensora Pública Geral, com a doutora Luziane Castro, e trocamos as nossas angústias e fizemos nota técnica para a Assembleia Legislativa, fizemos a nossa manifestação, fizemos uma manifestação também de uma nota técnica, na verdade, contra o projeto. O projeto é um projeto de lei que está tramitando na Assembleia Legislativa de Mato Grosso contra o aborto legal. Quer dizer, contra algo que já está positivado desde 1940 no Código Penal. Nós estamos falando de aborto legal, gente. Nós não estamos falando de descriminalização do aborto, não. Ninguém está falando aqui, professora Jaci, que abortar é bom. Nós estamos falando de algumas situações que o corpo da mulher está exposto. E do nosso corpo, quem decide somos nós. Há muito tempo já falaram do nosso corpo. E falam das mulheres. A misoginia que tem sido praticada dentro da Assembleia Legislativa por esse parlamentar, que foi praticada, infelizmente, por esse parlamentar, e que feriu não só as mulheres de Mato Grosso, mas as mulheres do Brasil inteiro. Quiçá as mulheres do mundo, porque nós fomos desrespeitadas a qualquer momento. Por isso, quando eu falo de violência contra a mulher, eu gosto de falar no plural, violência contra as mulheres, direito das mulheres, porque nós somos múltiplas, o nosso universo é múltiplo, nós temos que olhar para todos os segmentos e a qualquer momento, qualquer uma de nós pode ser vítima de uma violência, como todas nós fomos, quando nós fomos comparadas a vacas, quando os nossos direitos que já foram garantidos há tanto tempo, têm que ser firmados todos os dias. Parece que nós temos que firmar a nossa competência todos os dias, nós temos que firmar os nossos direitos todos os dias, um direito que é de 1940, que é o aborto legal. Será que cabe na cabeça de alguém uma gravidez fruto de estupro, fazer com que a mulher
seja obrigada a manter aquela gravidez até o final de um feto que não tem cérebro, professora Jaci, um feto anencéfalo, ou quando há risco à saúde da mulher, à vida da mulher, manter uma gravidez. Até quando nós vamos ter que questionar, que tratar desse tipo de assunto que diz respeito ao nosso corpo? E aí eu faço minhas palavras do ministro Carlos Aires, do Supremo Tribunal Federal. Ele falou: o aborto não foi discriminado no Brasil até hoje porque homem não engravida. Eu penso, professora Jaci, que nós temos resquício aqui de um governo federal do passado, de 2019 a 2022, que tentou tirar políticas públicas, que tentou menosprezar e diminuir os direitos humanos no país. Eu acho que isso que nós estamos vivendo com essa fala desse deputado, com esse programa de enfrentar o aborto legal em Mato Grosso, que já foi aprovado em primeiro turno, um programa inconstitucional que está invadindo a competência da União, foi aprovado em Mato Grosso. Que pena! Tanta coisa importante, tantos assuntos importantes que nós temos para tratar no nosso Estado, estão tentando invadir competência para quê? Para atingir as mulheres, para, mais uma vez, maltratar mulheres, menosprezar mulheres e dizer: o seu corpo é público, não é seu. É assim que eu enxergo. A juventude de hoje tem se mostrado diferente. Eu tenho um jovem de 14 anos em casa e eu tenho muito orgulho de dizer que o Gilson Neto, ele é um menino que cresceu livre de qualquer preconceito. Ele caminha as ruas, ele não olha ninguém de forma diferente, professora Jaci. E é assim que nós temos que criar nossos filhos e filhas. É dessa forma, mostrando a realidade para eles. Se nós não mostrarmos a realidade, o mundo vai mostrar. Hoje, a homofobia é crime, a transfobia é crime, o racismo é crime. Então, queremos criar filhos e filhas criminosos? Como é que nós queremos criar os nossos filhos e filhas? Nós temos que mostrar a realidade, que nós vivemos em um mundo diverso, que tem muitas diversidades. E essa diversidade demanda um entendimento através da educação. A educação é muito importante. É muito importante. Ontem também tratamos acerca da cultura, né, nesse sentido muito mais amplo. Mas, olha, a nossa prosa aqui delongou. Nós vamos para aquele momento que você está aguardando. A dica para você. Voltamos logo, logo. Mulher em Sintonia. A dica de hoje é para mães de crianças sem pai no registro de nascimento. Uma das opções para as mães que querem garantir aos filhos o direito ao reconhecimento de paternidade é procurar a Defensoria Pública. Na Defensoria, as mães que não têm condições de pagar um advogado terão acesso à assistência jurídica integral, incluindo o processo de investigação de paternidade. Para isso, a mãe da criança deverá indicar o nome do suposto pai, seu endereço e outros elementos para o sucesso da ação. O caminho não é necessariamente litigioso, já que há a possibilidade das partes resolverem a questão por meio da mediação. Por meio da defensoria, um profissional qualificado vai conduzir o diálogo entre as partes para que possam chegar a um termo de acordo. Por exemplo, para a realização de um exame de DNA. Todos os detalhes sobre o reconhecimento de paternidade podem ser consultados no site da Defensoria Pública e pelos telefones do Balcão da Cidadania, DDD 65 996960684 ou do setor de conciliação, DDD 65 999133685. Essa é a dica de hoje. Mulher em Sintonia. Estamos retornando com o programa Atitude de Mulher e nós nem percebemos aqui que nosso horário, olha, já foi, viu? E eu sei que agora é hora de encerrar e vocês vão falar: mas já acabou? Mas a doutora Rosana volta. Olha, não se preocupe não, porque ela também é uma mulher que não para nunca, ela sempre se posiciona frente às situações, né, que nos são colocadas. Então, sempre teremos aqui, né, momentos para poder trazer a doutora Rosana e a gente aprofundar sobre essas questões que eu sei que é do seu interesse. Então, doutora Rosana, nosso tempo se esgotou e eu quero lhe agradecer de coração ter aceito vir aqui participar conosco.
né? E, por favor, as suas considerações finais. Eu é que agradeço muito, conte sempre comigo. Vou terminar com a minha frase, eu sempre darei crédito à palavra das mulheres. Muito obrigada. Um forte abraço e até semana que vem. Termina aqui Atitude de Mulher. Um programa em defesa dos direitos das mulheres. Um abraço a você e até o nosso próximo encontro.